Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo, então um dia a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho sistema solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente.
Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, e em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Você está em um avião indo para uma importante convenção de astronomia, quando vê uma coisa enorme pela sua janela cobrindo todo o Sol. Aí, cospe todo o café e todos na aeronave ficam olhando para fora em estado de choque. Você então percebe que a coisa tem anéis como os de Saturno. O voo deveria ir para o Japão, mas é forçado a pousar na Califórnia. Assim que pousa, você olha para o céu e vê algumas estruturas parecidas com planetas gigantes flutuando pelo céu. Todo mundo está tirando fotos e tentando descobrir o que está acontecendo. De repente, percebe-se uma enorme bola de fogo caindo perto do aeroporto. Todos lutam para ficar em segurança, e felizmente aquilo acaba indo parar no meio da pista sem ninguém por perto. A má notícia é que não há mais pista para pousos e decolagens. Todos se amontoam para ficar em segurança e mais objetos grandes aparecem no céu. Todas as comunicações pararam ou foram interrompidas, uma vez que esses grandes corpos destruíram todos os satélites. Alguns cientistas nas proximidades dizem que são os planetas do Sistema Solar ficando na mesma proximidade da nossa Lua. Mercúrio e Vênus parecem luas, mas Saturno está ocupando muito espaço no céu. Você diz para os cientistas que é um astrônomo. Eles o convidam para acompanhá-los em uma viagem até a Antártica para a estação de observação no Polo Sul. Todas as mentes são necessárias para ajudar a resolver esse mistério. Você entra em um navio com as coordenadas programadas para ir para o continente gelado.
As ondas são extremamente fortes para um típico dia claro e de tempo bom. Depois de alguns dias, finalmente chega à costa do continente e tem que subir em uma moto de neve para percorrer todo o caminho até a estação Polo Sul Amundsen Scott. Aqui, junto com um grupo de cientistas, será possível descobrir o que está acontecendo. Você não estava preparado para as temperaturas congelantes, embora seja julho. Quando chega na estação, vê todos os seus colegas cientistas correndo com papeladas e deixando escapar coisas sobre planetas orbitando nossa atmosfera. Na sala de reuniões, a cientista-chefe explica o que está acontecendo. Um por um, os planetas estão se aproximando de nós até que estejam alinhados com a Lua. Mas ninguém ainda sabe por quê e como. Vênus chegou primeiro, e agora Saturno está chegando. A Lua está a cerca de 385 mil quilômetros de distância da Terra e afeta as marés dos oceanos e mares com sua atração gravitacional. Como a água é menos densa que a Terra, podemos ver a mudança das marés. Portanto, as altas ocorrem quando o nosso planeta é puxado em direção à Lua. E como os outros estão se aproximando, a atração gravitacional está mudando drasticamente. Em algumas horas, Saturno estará na mesma distância que a Lua. Você se dirige ao grande telescópio e observa os planetas. Qualquer avião ou helicóptero não voará como deveria e não terá tecnologia de radar adequada como suporte. Você continua observando e percebe Marte se aproximando da Terra. E recebe notícias de que maremotos estão ocorrendo com muita frequência agora e que algumas nações e ilhas estão sendo devastadas. Ainda bem que elas foram evacuadas antes. Marte se aproxima, assim como Netuno, e é possível sentir a gravidade na Terra flutuar a cada passo que dá. Você relata suas descobertas para a cientista líder, e a única maneira de sobreviver é construir rapidamente bunkers distantes dos oceanos e mares que possam abrigar muita gente antes que os outros planetas cheguem perto. Uma equipe de engenheiros vem rápido e começa a trabalhar. Montes e montes de sobreviventes chegam e se acomodam nessas estruturas construídas praticamente da noite para o dia. A cada hora, mais planetas se aproximam. Marte e Netuno já se alocaram, assim como Mercúrio, Vênus e Saturno. Plutão e Urano agora são visíveis a olho nu e estão vindo em direção à Terra. A atração gravitacional está ficando completamente fora de controle. A neve no deserto da Antártica fica flutuando por vários segundos sempre que alguém caminha sobre ela. Você consegue pular muito mais alto. Agora é de noite, mas o céu não está tão escuro como de costume. Os planetas estão refletindo muito mais luz do Sol do que a nossa Lua. Ela quase não está visível agora. Observando mais, dá para ver cometas e meteoritos voando muito perto da nossa atmosfera. Alguns até estão caindo em Marte e Netuno. Todos conseguem ver isso daqui da Terra. Outros detritos espaciais também rumam para a nossa atmosfera. Mas há algo estranho. Os planetas orbitam Saturno. Você verifica seus cálculos e descobre que as posições dos planetas agora estão alinhadas com a órbita de Saturno. Isso porque ele tem a maior massa entre todos do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são feitos de partículas de gelo, algumas do tamanho de um ônibus e outras minúsculas como seixos. Mas elas estão todas se chocando e interferindo com os outros planetas. Ninguém consegue sentir a mudança na órbita no início, mas depois você pode começar a perceber. Com isso, terremotos e vulcões estão prestes a acontecer. É por isso que todos, incluindo você, estão fazendo as malas e prontos para fugir. A Antártica tem dezenas de vulcões escondidos sob o gelo. Alguns são subterrâneos, enquanto outros estão bem no topo. A atração gravitacional de Saturno é muito mais forte do que a da Terra na Lua. Isso fará com que o núcleo interno terrestre reaja muito mais e dê início a esses terremotos e erupções vulcânicas. Todo mundo faz as malas muito rapidamente e se dirige aos helicópteros para voar para a África do Sul. Esses veículos foram projetados para fazer o percurso direto sem a necessidade de radares para guiá-los. Você chega ao país africano, que está praticamente coberto de água. O helicóptero o leva para mais perto do centro. E então você viaja para o deserto do Saara. A superfície plana sem nada ao redor será a melhor opção de segurança. Mas quando olha para o céu, vê outro planeta se aproximando. É Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. E ele está vindo rapidamente. Muitos dos outros planetas abrem caminho automaticamente para o gigante, incluindo Saturno. Você está na estrada em direção ao Saara, embora demore dias para chegar lá de carro. O céu fica escuro durante o dia, pois a maioria dos planetas está bloqueando o Sol. Para sua surpresa, ao finalmente chegar ao deserto do Saara com outros cientistas,
vê que uma cidade inteira foi erguida em apenas um mês, desde o momento em que os planetas começaram a aparecer. Então, se instala em seu dormitório, mas ainda há muito trabalho a fazer. Alguns dias depois, Júpiter rompe a atmosfera e nos encobre completamente. Mas a Terra agora está girando em torno dele, e é muito mais rápido do que orbitar o Sol, já que Júpiter é menor. Porém, como Saturno também é grande, a Terra continua sendo jogada de uma órbita para outra, como duas pessoas jogando bola uma com a outra. Com isso, quem está aqui experimenta diferentes impulsos gravitacionais de tempos em tempos. As ondas continuam ficando mais fortes, e os vulcões estão entrando em erupção por toda parte. Como o núcleo terrestre está ficando mais quente, a temperatura no planeta também está mudando. E com a falta de luz solar na maior parte do tempo, grande parte da vida das plantas está tendo dificuldade para se manter em pé. As plantações são mais difíceis de cultivar com luz solar natural, então as pessoas estão recorrendo à iluminação artificial e estufas. As viagens aéreas e espaciais são impossíveis. A Estação Espacial Internacional está completamente arruinada, junto com os satélites que orbitam o espaço. É por isso que os telefones celulares e a internet não funcionam. A gravidade está ainda mais disfuncional do que nunca. 6 meses depois, a humanidade encontrou uma maneira de lidar com o novo normal. Mas as coisas estão sendo atualizadas constantemente. O número de horas em um dia mudou, assim como os dias que compõem uma semana. Isso costumava ser medido com as fases da Lua. Um mês costumava ser a Lua passando por todas as fases, de minguante a cheia. Mas a da Terra desapareceu com os planetas desorganizados e desordenados. O que acontece quando uma estrela fica sem combustível? Em primeiro lugar, paradoxalmente, ela cresce até 1 milhão de vezes seu tamanho original. Veja bem, quando o núcleo fica sem hidrogênio, começa a se contrair sobre o peso de sua própria gravidade, mas alguma fusão de hidrogênio continua nas camadas superiores. Enquanto o núcleo se contrai, ele se aquece. Isso faz com que as camadas superiores da estrela também se aqueçam e se expandam, e o raio aumenta. À medida que ela cresce, devora qualquer matéria, até mesmo os próprios planetas em seu rastro. Os astrônomos observaram algumas delas logo antes ou depois de engolir planetas inteiros, mas até recentemente nunca haviam visto o processo em si. Cientistas de diferentes universidades relataram que, pela primeira vez na história, observaram uma estrela engolindo um planeta. E esse trágico evento não aconteceu em uma galáxia distante, mas na nossa própria Via Láctea, a cerca de 12 mil anos-luz de distância de nós. Os astrônomos observaram uma explosão de uma estrela que tem cerca de 0,8 a 1,5 vezes a massa do nosso Sol, perto da constelação de Áquila, semelhante a uma águia. Ela se tornou mais de 100 vezes mais brilhante do que o normal em apenas 10 dias e, depois, desapareceu rapidamente. Ainda mais interessante, esse clarão branco e quente foi seguido por um sinal mais duradouro que também era mais frio do que o primeiro clarão. E essa combinação, meu amigo, só pode significar uma coisa: a estrela engoliu um planeta próximo. A pergunta é qual? Os astrônomos acreditam que poderia ser um mundo fervente de 1 a 10 vezes a massa de Júpiter. Esse tipo também é chamado de Júpiter quente, um exoplaneta gigante semelhante ao monstro gasoso que temos em nosso sistema solar e que precisa de menos de 10 dias para orbitar suas estrelas. O do qual estamos falando vinha espiralando gradualmente em direção à estrela até ser puxado para sua atmosfera e, por fim, para o núcleo da que estava em extinção. Essa festa galáctica aconteceu entre 15 mil e 10 mil anos atrás, quando a estrela tinha cerca de 10 bilhões de anos, e, dada a sua idade respeitável, a própria deglutição aconteceu na velocidade da luz, de uma só vez. Isso é muito diferente de outros Júpiteres quentes, que foram mordiscados delicadamente por suas estrelas. Os astrônomos não têm certeza se há outros planetas orbitando essa especificamente, talvez a uma distância mais segura, mas mesmo que existam, provavelmente se passarão milhares de anos antes que se torne o prato principal ou a sobremesa dela. De qualquer forma, agora que os especialistas sabem o que devem procurar, ficarão atentos a mais banquetes cósmicos. Porque um dia nosso planeta, assim como parte do nosso sistema solar, sofrerá o mesmo destino. Tudo ao nosso redor desaparecerá em um piscar de olhos, mas você pode relaxar e respirar fundo. Isso não irá acontecer por mais 5 bilhões de anos. É nesse período que o Sol deve se queimar e se expandir tanto que engolirá os planetas internos do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se as pessoas conseguirem colonizar algum outro mundo nessa época, que deve estar a pelo menos 10 mil anos-luz de distância da Terra, poderão observar essa catástrofe.
o Sol subitamente se tornaria muito mais brilhante e ejetaria algum material no espaço. Ele engoliria vários planetas, inclusive a Terra, antes de voltar a ser o que era. Mas as estrelas não são as únicas coisas no universo que engolem outros objetos espaciais. Há outros tipos de monstros cósmicos que devoram tudo, até mesmo a luz. Você adivinhou? Pois é, estou falando dos impiedosos buracos negros. Mas o mais interessante é que eles não apenas consomem as coisas, mas também parecem cuspi-las. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que o buraco negro supermassivo no centro de nossa Via Láctea parece estar vazando. Por que isso é um divisor de águas? Porque pode significar que esse carinha chamado Sagitários A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ele ainda pode estar ativo, e esse vazamento pode ser o soluço enquanto engole nuvens de gás. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble, que os ajudou a identificar um jato que se parecia com um maçarico e estava empurrando as nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. Esse jato parecia vomitar gás como uma mangueira direcionada a uma pilha de areia. Isso geralmente acontece em torno de buracos negros ativos, cercados pelo material puxado em sua direção por sua imensa força gravitacional. Parte desse material entra, mas uma pequena porção é varrida para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que, quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, é engolida. E então este arrota mini-jatos de matéria. Bolhas de Fermi podem ser o resultado dos arrotos que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente, os cientistas descobriram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhava com um jato que se estendia por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato pode ter atingido essa bolha de gás e a inflado. Agora, vou contar algo ainda mais assustador. Parece que há buracos negros que podem estar comendo uns aos outros. Bem, mais ou menos isso. Na verdade, estão tentando compartilhar a refeição no momento. Mas quem sabe o que acontecerá em um futuro próximo? Vou detalhar um pouco mais. Os astrônomos detectaram 2 buracos negros supermassivos se alimentando no material cósmico de 2 galáxias em fusão no espaço distante. Esses gigantes foram localizados com a ajuda do conjunto de telescópios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, também conhecido como ALMA, localizados no deserto de Atacama, no norte do Chile. Os cientistas os utilizaram originalmente para observar 2 galáxias em fusão, localizadas a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância de nós. Eles também notaram que 2 buracos negros gigantescos estavam crescendo um ao lado do outro, não muito longe do centro da galáxia coalescente, o GC 4211. Aparentemente, se cruzaram quando suas galáxias hospedeiras colidiram. Um deles tem cerca de 200 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e o outro é um pouco menor, cerca de 125 milhões de vezes mais. Embora não sejam visíveis diretamente, os buracos negros são cercados por aglomerados brilhantes de gás quente e estrelas. Tudo isso foi puxado para perto pela atração gravitacional deles. Com o passar do tempo, começarão a girar em torno um do outro. E por fim, colidirão, criando um provavelmente ainda maior. Os especialistas têm observado esses carinhas em vários comprimentos de onda de luz e chegaram à conclusão de que são únicos. Estão localizados o mais próximo um do outro que se tem conhecimento, a uma distância de apenas 750 anos-luz, o que, em termos astronômicos, é como se estivessem na porta ao lado. Ainda mais interessante é o fato de que essa distância está próxima do limite do que as tecnologias modernas podem detectar. É interessante notar que essas fusões gigantescas são mais típicas de galáxias distantes. Isso faz com que seja mais difícil para os telescópios baseados na Terra observá-las, mas a sensibilidade do ALMA ajudou a pesquisar essas regiões brilhantes e compactas onde a matéria gira em torno dos buracos negros. Imagine como os pesquisadores ficaram surpresos quando, em vez de um, viram 2, mastigando a poeira e o gás agitados pela enorme fusão espacial. O mais importante sobre essa descoberta é que ela pode significar que esses buracos negros binários provavelmente são muito mais comuns do que pensávamos anteriormente. E se os pares são tão comuns, isso pode facilitar o estudo das ondas gravitacionais que ocorrem quando os buracos negros colidem. Essas ondas também são conhecidas como ondulações no espaço-tempo. Se falarmos sobre o par descoberto recentemente, talvez ainda leve várias centenas de milhões de anos para que eles se choquem um contra o outro. Mas observando seu comportamento, os cientistas podem descobrir quantos buracos negros binários que estão prestes a colidir existem no universo.
Como você sabe, todos os planetas do nosso sistema solar orbitam ao redor do Sol e dão um senso de ordem ao lugar. Mas adivinhe, existem 2 deles que poderiam colidir e causar uma catástrofe cósmica. Aqui está Netuno, o mais distante de nosso sistema solar. Ele é 17 vezes mais pesado e 4 vezes maior que a Terra. São 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. Portanto, está 30 vezes mais longe da nossa estrela do que nós. E Netuno faz um círculo completo ao redor do Sol em 164 anos, em uma órbita quase perfeita. Netuno é frio, tranquilo e estável. Mas há alguém que pode acabar com esse equilíbrio: Plutão. Trata-se de um planeta anão, coberto por rochas e gelo. Ele é 6 vezes mais leve e 3 vezes menor que a Lua. Estamos interessados na órbita dele. Se você olhar um mapa do Sistema Solar de cima, verá que ela não é redonda, mas elíptica. Portanto, é um círculo ligeiramente achatado. No seu ponto mais distante, Plutão está a 49 distâncias Terra-Sol do Sol. Quando se move, se aproxima da estrela. No seu ponto mais próximo, chega a cerca de 29 unidades astronômicas e meia dela. Ele está mais perto do que Netuno, então, hipoteticamente, os 2 poderiam colidir. Vamos assistir da primeira fila a esta colisão. Um pouco mais perto, por favor? Ótimo! Netuno e Plutão estão se aproximando lentamente. Ambos são muito frios, mas começam a interagir gravitacionalmente, como 2 ímãs. Isso os aquece por dentro. Netuno é um gigante gasoso. Não existe uma superfície sólida ali. Portanto, não há muita mudança ali. Mas Plutão tem uma superfície rochosa. Por causa da influência gravitacional de Netuno, ela está começando a rachar. O planeta anão passa por terremotos contínuos, o que faz com que aqueça ainda mais. Quando quase toca o gigante gasoso, começa a desmoronar, de dentro para fora. Além disso, tem uma atmosfera muito densa. Assim, o planeta anão começa a entrar em ignição devido ao atrito com os gases da atmosfera superior. E agora, ele está muito quente de um lado e muito frio do outro. Isso causa uma grande deformação que o faz começar a desmoronar. Metade desses fragmentos permanece na órbita de Netuno. Eles irão colidir até se transformarem em pó e novos anéis do grande planeta. Outros queimarão na atmosfera, e as rochas maiores, que restaram, cairão por Netuno até queimarem completamente e virar pó. Netuno literalmente comeu Plutão e continuou sua órbita sem qualquer alteração. Tudo porque o gigante gasoso é 20 vezes maior e muito mais pesado que o planeta anão. Portanto, essa colisão não o prejudicaria. Mas isso não poderia ter acontecido porque, em primeiro lugar, suas órbitas não se cruzam. Vamos examinar o mapa do Sistema Solar novamente. Não de cima, mas de lado. Todos os 9 planetas aqui estão em uma linha horizontal do Sol. A distância entre eles é grande e as órbitas não se cruzam. Aqui está a de Plutão. Você pode ver que está inclinada em relação à linha horizontal de todos os planetas. Ela começa no topo, depois mergulha embaixo das órbitas dos outros e volta. Portanto, Plutão nunca pode colidir com Netuno. Ainda assim, colisões planetárias já ocorreram no nosso Sistema Solar antes, e graças a elas surgiu a vida na Terra. Vamos voltar no tempo para quase 4 bilhões e meio de anos atrás. Esta bola de lava quente é a Terra. Ela acabou de se formar a partir de uma nuvem de poeira e começou a esfriar. Mas então, um planeta errante do tamanho de Marte apareceu no horizonte. Ele se chama Theia e estava inevitavelmente se aproximando do nosso mundo. A colisão aconteceu em um ângulo perfeito. Se Theia tivesse nos atingido de frente, os 2 planetas teriam virado pedaços. Mas nos pegou quase na tangente. Tirou parte da matéria da jovem Terra e se desmanchou em escombros. Esse planeta não poderia mais continuar sua jornada porque a Terra o prendeu em uma armadilha gravitacional. Um grande fragmento dele permaneceu na nossa órbita. Pedaços menores colidiram uns com os outros, caindo aqui ou se juntando aos restos de Theia. A poeira baixou e podemos ver a imagem familiar: a Terra e a Lua. Essa é a principal teoria de como nosso satélite surgiu. Os cientistas dizem que foi esse choque que fez com que a vida aparecesse na Terra. Theia tinha muito gelo e isso se transformou em água aqui. A nova Lua estabilizou a nossa rotação e as condições se tornaram perfeitas para o surgimento da vida. Outra colisão poderia criar uma onda de choque que se espalharia por milhares de anos-luz, um choque estelar. Isso geralmente acontece em sistemas binários, como uma anã branca e uma estrela regular, como o nosso Sol. Uma anã branca consiste nos restos de uma estrela que se apagou. À medida que as estrelas se aproximam, começam a se mover em uma dança em espiral. A anã branca puxa para baixo as camadas superiores da estrela maior.
Esse plasma quente e a poeira estelar formam um disco luminoso. As duas estrelas ficam cada vez mais próximas. Quando finalmente se fundem, acontece uma reação em cadeia no núcleo da quente. A massa da matéria o pressiona com muita força, o que faz com que o interior da estrela combinada esquente ainda mais e ela se expanda, criando uma supernova. Esse é um dos eventos mais brilhantes do universo. A luz da explosão pode ser vista a centenas de anos-luz de distância. Outra vista espetacular é a colisão de uma estrela com um buraco negro. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma gravidade incrivelmente forte. Então, quando uma estrela e um buraco negro se aproximam, este começa a se alimentar da matéria mais leve dela. O plasma quente, como espaguete, dirige-se para o coração daquele nada escuro. Para um observador, esse plasma parece se estabelecer bem na borda do buraco negro. É chamado de horizonte de eventos. O fato é que o tempo é muito mais lento perto de um objeto tão pesado. Portanto, achamos que o material permanece no horizonte de eventos, mas na verdade, ele já está no coração do buraco negro. À medida que se aproximam ainda mais, o buraco negro começa a rasgar literalmente a estrela e a engole inteira. Nesse ponto, ele cospe cerca da metade da massa dela na forma de um feixe de energia saindo do seu coração negro. A outra metade se torna o alimento desse monstro escuro. Conhecemos muitos buracos negros no nosso universo. O mais pesado deles geralmente fica no centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Mas o que aconteceria se dois deles colidissem? Nossos cientistas tiveram a oportunidade de observar tal evento. Dois buracos negros, pesando 66 e 85 massas solares, gradualmente se aproximaram e dançaram juntos, dobrando a luz que passava por eles. Mas então, se fundiram em um enorme buraco negro, pesando 142 massas solares. Naquele mesmo segundo, o resultante deles liberou ondas gravitacionais no espaço com uma energia de 9 massas solares. Os cientistas conseguiram captar de camarote essas ondas e observar a fusão dos dois monstros. Mas esse evento realmente aconteceu há cerca de 17 bilhões de anos. Só agora o vimos, porque as partículas de luz e as ondas gravitacionais demoraram muito para percorrer a distância de 17 bilhões de anos-luz até a Terra. Agora, considere uma colisão em escala galáctica. Literalmente, é um choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Esse evento acontecerá em 4 bilhões e meio de anos. Então, fique ligado. A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas e a Andrômeda cerca de 1 trilhão. À medida que as galáxias se aproximam, fazem diversos círculos, uma em volta da outra. Então algumas estrelas podem ser ejetadas delas como se fosse de um estilingue. Então a Via Láctea e Andrômeda começarão a se fundir. Um cenário aqui é que nosso sistema solar irá colidir com outro sistema estelar de Andrômeda. Nesse caso, pode haver uma colisão estelar e, posteriormente, uma supernova. Nosso mundo seria destruído. Outra opção é que o Sol seja ejetado para o espaço escuro. Aí, podemos nem notar a diferença. Tudo o que veremos na Terra é um céu estrelado desaparecendo gradualmente, à medida que nosso sistema solar viajará através do espaço escuro, para longe da galáxia natal. Mas o cenário mais provável indica que quando as galáxias se fundirem, será completamente indolor para nós. Na verdade, o espaço é muito amplo e tem lugar para todas as estrelas de ambas. A única diferença é que veremos muitas novas no céu noturno. Junto com discos voadores de Andrômeda? Não, na verdade não. Mas não é com a colisão de galáxias que devemos nos preocupar, e sim com o nosso Sol. Em 4 bilhões e meio de anos, ele se tornará um gigante vermelho e se expandirá, engolindo os planetas mais próximos. A Terra provavelmente será o primeiro próximo dele. Ela vai ficar tão quente que toda a vida simplesmente desaparecerá. E ninguém conseguirá assistir à colisão galáctica. Você sabe por que o oceano é salgado? Até 1979, nós não sabíamos o motivo. O planeta inteiro é coberto pelo oceano, e não tínhamos ideia a respeito da origem de todo esse sal. Inicialmente, pensávamos que era por causa dos rios, pois eles podem transportar sedimentos e produtos químicos para as águas tranquilas. Isso foi até o final da década de 1970, quando os cientistas se depararam com as chamadas fumarolas negras, e perceberam que elas eram a causa das águas salgadas. Elas são, na verdade, fontes hidrotermais localizadas ao longo da dorsal mesoceânica e foram geradas a partir de sedimentos de sulfeto de ferro das profundezas do núcleo da Terra. Lembra dos dinossauros? Eu não, nem estava por perto na época.
Eles desapareceram há muito tempo, mas a forma como isso aconteceu foi debatida na comunidade científica por um longo período, até 1991 pelo menos, o ano em que a cratera Chicxulub foi descoberta. Essa cratera é um grande buraco localizado sob a península de Yucatán, no México. Muitos afirmam que ela se formou quando um asteroide gigante colidiu com a Terra. O material mais antigo já encontrado em nosso planeta acaba sendo mais antigo que todo o nosso sistema solar. O meteorito Murchison caiu na Austrália em setembro de 1969, mas só fizemos essa impressionante descoberta depois que uma análise mais recente de seus detritos foi feita em 2020. Você sabia que existe um arranha-céu de coral escondido debaixo do oceano? E que não tínhamos ideia disso? Somente em 2020, uma equipe de cientistas australianos se deparou com ele ao mapear o norte da Grande Barreira de Corais. Ele tem 500 metros de altura, o que, se você pensar bem, o torna mais alto que o Empire State Building. E sem elevadores. Você sabe como surgiram as montanhas? Nós não sabíamos até 1966. E isso também diz respeito a terremotos e vulcões. Basta pensar sobre isso. Enviamos homens ao espaço antes mesmo de entendermos como e por que a Terra sob nossos pés começa a se mover de vez em quando. Somente em 1966, um cientista chamado J. Tuzo Wilson publicou um artigo na revista Nature, em que explicava que continentes e oceanos estão em constante movimento. Ele também escreveu sobre a atividade tectônica, explicando coisas como terremotos e como as montanhas se ergueram da superfície da Terra. Até 2021, não tínhamos mapeado uma sequência completa do genoma humano. O conceito de DNA foi apresentado pela primeira vez por um cientista suíço em 1869, mas os especialistas desconheciam a estrutura física do DNA, até que Rosalind Franklin e Raymond Gosling tiraram fotos e descobriram que ele se parecia com 2 fios torcidos. Você já se perguntou qual era o maior organismo vivo do mundo? Durante muito tempo, os cientistas também o fizeram, porque só o descobriram em 2000. É um fungo que vive a 1 metro de profundidade, mas estima-se que ele se espalhe por 9 km². Localizado na Floresta Nacional de Malheur, nas Montanhas Azuis do leste de Oregon, é apelidado de cogumelo do mel. Até 2002, não sabíamos o que havia no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Sabíamos que estávamos girando em torno de algo, mas levamos até o século XXI para descobrir que era um buraco negro supermassivo, com uma massa 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol, localizado em uma região da Via Láctea chamada Estrela Sagitário A. A descoberta ocorreu depois que criamos o detector de fumaça infravermelho. Eu mal posso imaginar ter que viajar longas distâncias sem mala de rodinhas, mas elas não haviam surgido até 1970. Se você pensar bem, os astronautas que foram à Lua realmente tiveram que literalmente carregar suas malas para a espaçonave. O pedido de patente dos Estados Unidos para a mala com rodinhas foi concedido em 1972, mas, para ser justo, essas primeiras não eram muito confiáveis. Elas tinham problemas e balançavam, tombavam, pois as malas grandes eram montadas em fundos estreitos com rodas. Se você olhar fotos das estrelas de cinema da década de 1940, verá que seus cabelos eram bonitos e penteados para trás. Você sabia que, com base em descobertas recentes, até os antigos egípcios usavam uma substância para modelar o cabelo? O que eles usavam, no entanto, não era gel, se é isso que você está pensando, pois só tivemos essa invenção na década de 1960. O que as pessoas usavam para pentear o cabelo na década de 1940 era um creme chamado Brylcreem, que tinha uma consistência mais de uma cera e foi inventado em 1929. O gel de cabelo como o conhecemos hoje veio um pouco mais tarde e foi inventado por um homem chamado Luiz Montoya. O gel logo virou moda, pois não era tão gorduroso quanto os produtos anteriores. Falando em banheiros, nos tempos da Roma Antiga eles usavam tipos de, dispositivos de limpeza que eram bastões com uma esponja na ponta. Folhas de papel perfumadas individualmente, que tinham a mesma finalidade, parecem ter sido documentadas na China em 589 d.C. No entanto, nos Estados Unidos, o papel para sanitários foi comercializado no final da década de 1850, mas a variante macia e confortável do papel higiênico foi comercializada apenas na década de 1930, com a vantagem adicional de ser completamente livre de farpas. E acho que todos nós podemos ficar felizes com isso. Essa pode não parecer tão recente, mas veja só. Pesquisas modernas revelaram que os anéis de Saturno têm menos de 100 milhões de anos por aí.
Pode parecer muito, mas se você pensa que o Sistema Solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, isso muda um pouco sua percepção, certo? Existem espécies de tubarões na Terra que vivem em nossas águas há 4 vezes mais tempo do que os anéis de Saturno. Descobrimos isso usando dados recentes sobre a massa dos anéis de Saturno e sua proporção de poeira e gelo. Com muitos de nós recorrendo cada vez mais ao e-commerce nos dias de hoje, é um desafio olhar para o supermercado tradicional como uma invenção revolucionária. Mas eles também não existem há tanto tempo assim como você pensa. Sabe como surgiu o primeiro deles? Em 1916, um dono de loja chamado Clarence Saunders precisava de uma solução para tornar sua atividade menos trabalhosa, já que fazer compras naquela época significava ter que escolher todos os produtos nos corredores e até entregá-los aos clientes. Ele então pensou em um novo layout de loja com catraca na entrada. As pessoas tinham que percorrer a loja em uma única direção. Ele também cuidou para que elas passassem por todos os produtos disponíveis. Os clientes podiam escolher seus próprios itens e tinham que levar seus produtos para casa. O dono da loja pôde baixar seus preços com a maior eficiência, pois precisava de menos pessoas para tocar o negócio. Você sabia que ainda existe um estado nos Estados Unidos onde o uso do cinto de segurança não é obrigatório? Historicamente, o uso do cinto de segurança era opcional, mas do jeito que as pessoas eram, a segurança precisou de mais imposição. O estado de Nova York foi o primeiro a aprovar uma lei que exigia o uso de cinto de segurança ao dirigir, mas apenas em 1º de dezembro de 1984. Ainda assim, até hoje em New Hampshire, não há lei sobre o assunto. O abridor de latas moderno, aquele de girar, foi introduzido no mercado pela primeira vez em 1870. Isso pode não parecer importante, mas é estranho quando você pensa que os alimentos enlatados já estavam disponíveis há algumas décadas. Antes dessa invenção, nos diziam para cortar literalmente ao redor do topo da lata, perto da borda externa, com um cinzel e um martelo. Você tem uma refeição e já aproveita para malhar, tudo de uma só vez. Sabia que o tempo padronizado tornou-se obrigatório por lei apenas em 1880? O sistema atual que usamos, o GMT, que significa a hora do meridiano de Greenwich, tornou-se uma prática comum na maioria dos países ainda mais tarde, lá pelo final da década de 1920. Costumávamos estimar as horas observando a posição do Sol no céu. Então evoluímos para o uso de relógios, mas eles ainda dependiam da posição do Sol em determinada cidade ou vilarejo. Isso significava que o tempo poderia diferir ligeiramente entre duas comunidades vizinhas. E isso não era grande coisa para nós até a invenção dos trens. À medida que começamos a viajar mais rápido e em distâncias maiores, precisávamos descobrir uma maneira de saber quando um trem sairia e chegaria a determinado destino, o que poderia ser útil para todos os viajantes em vários locais. E, francamente, já estava na hora. Arrume suas malas. Estamos indo para Mercúrio. Sua missão é descobrir o que precisará vestir lá para se sentir confortável. Então, este é o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar. Aqui é bem quente, cerca de 427 graus Celsius, ou seja, o dobro do que o seu forno consegue produzir. Você precisa de um traje capaz de refletir o calor, como este aqui. Parece até o papel alumínio que usamos para assar frango. A superfície brilhante, quase igual ao espelho, reflete os raios de calor e não deixa o que está dentro dela assar, o que no caso é você. Esse traje foi feito para entrar no meio de vulcões da Terra e suporta até 800 graus Celsius. Isso é o dobro do equador de Mercúrio. Ah, e leve um tanque de oxigênio, caso contrário, não conseguirá respirar. Você também precisará prender alguns pesos em suas pernas. Mercúrio é menor que a Terra e tem gravidade quase 3 vezes mais fraca. Então, será necessário aumentar seu peso em quase 3 vezes para se sentir confortável. Também faz muito frio à noite, então será preciso também encher seu traje térmico com materiais isolantes. Mas nem isso vai impedir de sentir frio. O planeta é 3 vezes mais frio que o Polo Norte. E para completar, a atmosfera não o protege da radiação solar como a da Terra faz. Então, outra necessidade é usar placas grossas de chumbo sob seu traje para proteção. Pensando bem, melhor é sair logo dali. Nossa próxima parada é em Vênus. Embora esse planeta seja chamado de irmão gêmeo da Terra, o cenário é assustador. Um deserto escaldante com vulcões e nuvens tão densas que mal dá para ver o Sol. Essas nuvens contribuem para o efeito estufa, o que torna este planeta mais quente do sistema solar, cerca de 470 graus Celsius. Nem seu traje, que reflete o calor, conseguirá ajudá-lo desta vez. A pressão atmosférica aqui é 92 vezes maior do que na superfície da Terra.
É como mergulhar 900 metros dentro d'água. O ar de Vênus simplesmente esmagará o seu corpo. Para sobreviver, é necessário um traje hermético feito de titânio ou outro material robusto. Na Terra, usamos trajes de mergulho atmosférico, como este para suportar a intensa pressão debaixo d'água. Ele é como um mini submarino com o formato do corpo humano, e já vem equipado com um tanque de oxigênio. Pois é, o ar em Vênus não é só irrespirável, é tóxico. O próximo planeta é a Terra. Olhe pela janela e decida o que vai vestir hoje, ok? Vamos para o nosso satélite, a Lua. Algumas pessoas já estiveram aqui e vestiram trajes espaciais bem grandes. O que não pode faltar é um tanque de oxigênio. Ele fica em uma mochila junto com um sistema de suporte de vida. Embora o clima seja frio, não há atmosfera. É quase um vácuo e não há partículas de ar para tirar o calor do corpo. Então você não congelará rápido. O seu traje precisa ser hermético e manter a pressão atmosférica interna. Quanto mais baixa for a pressão, mais baixa será a temperatura no qual o fluido consegue ferver. No espaço, os fluidos do seu corpo podem evaporar em questão de segundos. Você não quer que isso aconteça, então é melhor usar um traje espacial. Ele também o protegerá da perigosa radiação solar. A Lua não consegue se defender dela, e a gravidade por aqui é 6 vezes mais fraca que na Terra. Então, você conseguirá saltar 6 vezes mais alto e levantar 6 vezes mais peso. Seria legal levar alguns pesos também, para não andar tão desajeitado quanto os primeiros astronautas que pisaram nela. Próxima parada, Marte. No verão, dá para caminhar por aqui usando apenas uma bermuda e uma camiseta. A temperatura mais alta neste planeta é de cerca de 35 graus. Em épocas frias, bastaria uma blusa e uma jaqueta. Talvez 2. A temperatura média aqui é levemente mais fria que o ponto mais frio da Terra. Mas a pressão atmosférica é frustrante. 170 vezes menor do que a do nosso mundo. Pegue a altitude na qual os aviões comerciais voam e multiplique por 3. Essas condições são muito parecidas com as de Marte. É frio e não há oxigênio para respirar. Sem o traje espacial, você não duraria mais que 2 minutos aqui. Então, seu traje hermético será seu companheiro inseparável enquanto estiver no planeta. Os cientistas da NASA estão preparando uma nova geração de trajes espaciais que permitirão que os astronautas saltem, rastejem e se curvem sem dificuldade alguma. Você se sentiria como um verdadeiro atleta na superfície marciana, onde a gravidade é 3 vezes mais fraca que a da Terra. Então, dá para levantar um tigre. Só não esqueça de equipá-lo com traje espacial também, claro. Agora vamos voar pelo cinturão de asteroides, para mais longe, até chegar a Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Trata-se de um gigante gasoso, ou seja, não há superfície sólida, então não dá sequer para ficar em pé aqui. Mesmo assim, hipoteticamente, você conseguiria pular dentro dele. Aí, continuaria caindo rumo ao núcleo. Vamos supor que você esteja sobre uma plataforma acima da superfície de Júpiter. A primeira coisa que sentiria é a força da gravidade, 2,5 vezes mais forte, o puxando para baixo, e mal conseguiria saltar. Então, seria legal equipar seu traje espacial com um exoesqueleto para sustentar o seu corpo e ajudá-lo a se mexer. Além disso, faz um frio intenso. Você sentiria um frio gélido de menos 145 graus na superfície das nuvens do gigante gasoso. E o que torna as coisas piores é o vento constante, que pode alcançar até 1.450 km por hora, quase o dobro da velocidade dos aviões comerciais na Terra. Esse tipo de vento frio vai tirar instantaneamente o calor do seu corpo, então seu traje espacial precisa ser bem grosso e quente. Mas a pressão no topo dessas nuvens é quase a mesma da Terra. Então, tecnicamente, você poderia até tirar o seu capacete se houvesse oxigênio e não fizesse tanto frio. Será que Saturno oferece melhores condições? Ele é outro gigante gasoso. A força gravitacional aqui é quase a mesma da Terra. Então nada irá limitar seus movimentos, apenas seu enorme traje espacial. Aqui faz mais frio que em Júpiter. E a pressão atmosférica é a mesma que em 5 metros dentro da água, na Terra. Então, além de permitir que você respire e continue aquecido, o traje também protegerá seus tímpanos. Ei, segure firme! Você quase foi levado por uma rajada de vento de mais de 1.770 km por hora. Isso é comum em Saturno. Se fosse na Terra, mais precisamente nos Estados Unidos, esse fenômeno o levaria de um lado do país para o outro em 2 horas e meia. Sua única opção de aquecimento aqui é saltar para o centro do planeta. Quanto mais perto chegar do núcleo, mais quente ficará.
mas a pressão também aumentará demais. Em apenas poucos segundos de queda livre, até o traje mais resistente de titânio seria amassado. E por falar nisso, vamos finalmente pisar em uma superfície sólida, em Titã, a lua de Saturno, que é 1,5 vezes maior que a nossa e 80% mais pesada. A superfície é composta mais por água congelada e rocha, e a pressão é um pouquinho maior que a da Terra. Você não sentiria nenhum desconforto se não fosse o frio extremo. Titã fica 9,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, nossa estrela não consegue aquecer essa lua. O ar é composto mais por nitrogênio, assim como o da Terra. Mas não tem oxigênio nenhum aqui, então seria impossível respirar sem um traje espacial. Pode haver um enorme oceano sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno aquece o núcleo dessa lua o suficiente para fazer o gelo derreter. Além disso, esse mar pode ser extremamente salgado, o que significa que a água consegue continuar em estado líquido, mesmo sob temperaturas muito baixas. Os próximos 2 planetas são Urano e Netuno. Urano detém o título de mais frio do nosso sistema solar. A temperatura aqui é de cerca de 224 graus negativos. Então, traga o traje espacial mais quentinho que tiver. Dizem que se alguém saltar no centro do planeta em determinado ponto, a pressão ficará tão alta que o hidrogênio se transformará em uma crosta de gelo. E se descer ainda mais, a pessoa poderá ver o núcleo rochoso. Netuno, por sua vez, é o dono dos ventos mais fortes do sistema solar. Também é um gigante de gelo, então o código de vestimenta é o de sempre. Um traje espacial bem quentinho, um tanque de oxigênio e um sistema de aquecimento. Até agora, não há trajes adequados para conseguir sobreviver em algum desses gigantes gasosos. Mas se você pudesse chegar ao núcleo de Netuno, veria que lá é muito quente. A temperatura é quase a mesma da superfície do Sol. Sob o sol escaldante, entre as dunas de areia, em algum lugar do deserto do Saara, você está caminhando em busca de um tesouro antigo. Finalmente, encontra uma rocha estranha na areia. Ela é grande, parece um grande pedaço de carvão preto ou rocha, mas algo brilhante na superfície torna ela incomum. Essa descoberta única é a coisa mais antiga que já foi descoberta no nosso planeta. Essa rocha nasceu muito antes de a Terra surgir no espaço sideral. Esse meteorito incomum foi encontrado em 2020 em uma área remota do deserto do Saara. Os cientistas analisaram os isótopos de magnésio e alumínio na superfície da pedra e descobriram que a idade dela é de cerca de 4,5 bilhões de anos. No momento, essa é a amostra de magma do espaço mais antiga da história. Ela pertence a um pequeno protoplaneta que não teve tempo de se formar completamente. Isso aconteceu há muito tempo, quando nosso sistema solar estava se formando. Muitos asteroides enormes estavam flutuando pelo espaço. Alguns deles se formaram a partir de enormes corpos celestes que mais tarde se tornaram planetas. Os grandes planetas rochosos foram absorvendo os menores. A rocha fazia parte de um pequeno protoplaneta que tinha acabado de iniciar sua formação, mas outro grande asteroide o destruiu. O planeta se despedaçou em bilhões de pedaços. Alguns deles se tornaram parte de outros planetas, outros voaram para fora do sistema solar, e um pedaço estava vagando no espaço até que nossa Terra se formou. Depois disso, ele atingiu a atmosfera do planeta e caiu no território hoje conhecido como Deserto do Saara. A rocha foi descoberta em 2020, mas a erosão de rochas extraterrestres mostra que ela poderia ter caído muito antes. Essa pedra pesa cerca de 30 quilos e tem vários pedaços de diferentes meteoritos no seu interior. Simplificando, é uma rocha vulcânica composta por lava. Ela esfriou, solidificou e cristalizou. É por isso que você percebeu o brilho. Os cientistas esperam que um estudo mais aprofundado da rocha ajude a aprender mais sobre o começo do nosso sistema solar. O maior asteroide descoberto nos Estados Unidos é o Willamette. Seu tamanho é de aproximadamente 8 metros quadrados e seu peso é superior a 15 toneladas. Isso é a metade do peso de um ônibus. Cabem várias pessoas na superfície desse objeto espacial. Mas o mais legal é que não é uma rocha como a maioria dos meteoritos que foram encontrados. O Willamette é feito de níquel e ferro. Este enorme pedaço de metal foi descoberto em 1906. Hoje em dia, a enorme rocha fica no Museu Americano de História Natural. O maior meteorito já encontrado é Roba. Ele está localizado na Namíbia e sua posição nunca foi mudada devido ao seu peso, 60 toneladas. Ele é mais pesado que um tanque. O próximo evento relacionado ao espaço ocorreu no dia 28 de fevereiro, no sudoeste da Inglaterra. Nesse dia, um clarão iluminou o céu e então houve um grande estrondo. Vários moradores abriram as portas de suas casas e notaram uma mancha escura de fuligem no gramado.
Eles imediatamente adivinharam o que havia acontecido e relataram a descoberta à Rede Britânica de Observação de Meteoritos. Se você encontrar um meteorito, informe algum centro de pesquisa geológica ou espacial o mais rápido possível. Quanto mais tempo uma rocha espacial fica no solo, mais rápido ela perde seu valor. Chuva, poeira, neve, vento, sol escaldante. Todos esses fatores danificam a superfície do meteorito, tornando mais difícil estudar o objeto celeste. O meteorito encontrado na Inglaterra parece carvão, mas é muito mais macio e frágil. Provavelmente continha água congelada. A rocha é parte de um enorme asteroide que se espalhou pelo espaço quando nosso sistema solar ainda não estava totalmente formado. Foi encontrada uma combinação única de minerais dentro dela que pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre as origens do sistema solar e da vida na Terra. Agora estamos indo para a Alemanha, para a pequena cidade de Nordlingen. Um enorme meteorito antigo está escondido aqui. É muito difícil percebê-lo, a menos que você conheça o segredo dessa cidade. Você vai caminhando pelas ruelas aconchegantes e contemplando os prédios com uma bela arquitetura. Pode passar o dia inteiro lá e não encontrar nada que te remeta a um meteorito. Para resolver o mistério, é preciso sair da cidade. Então, você sobe um morro alto e vê que a cidade está localizada dentro de uma concavidade. Por muito tempo, os habitantes locais tiveram certeza de que a cidade ficava localizada na cratera de um vulcão extinto. Se você olhar para as casas de um certo ângulo, poderá notar um brilho incomum vindo delas. Em meados do século XX, um grupo de geólogos veio aqui e imediatamente declarou que a cratera não se parecia com uma cratera vulcânica. A cidade foi construída sobre uma enorme cratera deixada por um meteorito. O enorme corpo celeste caiu aqui há cerca de 15 milhões de anos. Ele era tão quente que as bolhas de carbono de dentro instantaneamente se transformaram em pequenos diamantes. Quando estavam construindo esta cidade, as pessoas não sabiam que estavam usando pedras caras, pois os diamantes quase não eram visíveis. Os habitantes locais nunca deram importância ao fato de que as paredes da cidade brilhavam de forma incomum ao sol. Agora, eles acreditam que esse lugar foi construído com diamantes que caíram do céu. Nossa próxima parada é no Reino Unido novamente. Dessa vez, as rochas são de origem terrestre. O famoso Stonehenge. Aqui, as pessoas fizeram círculos de pedras com uma determinada ordem. Todo mundo conhece esse monumento arqueológico, mas ninguém sabe ao certo o motivo de sua criação. Outra construção com rochas misteriosas foi descoberta a apenas 3 km de distância e se chama Superhang. Ele é maior, mais pesado e ocupa mais espaço. Cada pedra aqui tem 4,5 metros, o que é aproximadamente a altura de 2 andares. Antigamente, as pedras ficavam na vertical e formavam um enorme semicírculo, mas alguém as empurrou cerca de 4.500 anos atrás. É por isso que não foram descobertas por muito tempo. Os cientistas ainda não conseguiram resolver o mistério de Superhang, mas acreditam que as pedras verticais faziam parte de algum enorme monumento. Algumas outras rochas incríveis estão localizadas no sul da Costa Rica. Existem algumas grandes do tamanho de um humano e outras menores do tamanho de bolas de boliche, e todas elas têm uma forma perfeitamente redonda. Essas gigantes esferas rochosas foram feitas por humanos. Devem ter levado anos polindo-as com ferramentas de pedra para obter a forma redonda perfeita. Essas bolas são incrivelmente pesadas e podem rolar facilmente como uma bola de basquete. Todas as rochas são de épocas diferentes. Algumas delas foram criadas cerca de 2.500 anos atrás. A maioria delas é feita de magma vulcânico derretido. Até agora, os cientistas não sabem para que propósito essas pedras eram usadas. Elas foram encontradas em diferentes partes da Costa Rica, perto de grandes cidades. É possível que civilizações antigas as tenham posicionado especificamente para mostrar a grandeza dos reis locais. Além disso, muitos especialistas acreditam que as rochas foram usadas como uma ferramenta para estudar astronomia. As pessoas que conheciam o propósito das rochas desapareceram e a história das pedras se perdeu junto com elas. Vamos terminar nossa jornada com a descoberta arqueológica mais legal. Você está caminhando pelo deserto do Peru, escalando uma pequena colina. Então, olha para baixo e percebe que a superfície dela é coberta por linhas estranhas. Você se afasta e vê um gato enorme lá. Esse tipo de desenho é chamado de geoglifo. Seu comprimento é de cerca de 35 metros, o que é cerca da metade do tamanho de um jato comercial da Boeing. Os arqueólogos encontraram o gato gigante em 2020 e descobriram que ele havia sido criado em algum momento entre 200 e 100 a.C. Esse enorme desenho faz parte de um misterioso grupo de diferentes imagens.
Além do gato, existem outros animais, plantas e figuras fantásticas. Todas elas foram encontradas no deserto do Peru. O gatinho foi encontrado por acaso. Os arqueólogos não perceberam a princípio, pois a erosão natural na encosta quase apagou a silhueta. Nosso sistema solar pode ter mais alguns planetas na manga. Sabemos sobre 8 planetas oficiais, mas eles não são os únicos que sobreviveram à formação caótica do nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos dizem que existem 3 categorias de planetas no nosso sistema solar. Estamos na primeira, os 4 planetas telúricos ou sólidos que orbitam pacificamente o Sol. Eles estão localizados dentro do cinturão principal de asteroides que separa Marte de Júpiter, o qual está na categoria número 2. Esse é um grupo de planetas no sistema solar externo, com os gigantes gasosos. Esses planetas têm enormes quantidades de gelo e gás em torno do que os cientistas acreditam ser seus núcleos rochosos. O terceiro grupo fica além da área onde nossos planetas locais estão, em algum lugar além de Netuno. É o reino onde você encontrará planetas anões como Plutão, Eris e Sedna, e muitos corpos espaciais menores como cometas. Mas novas descobertas dizem que pode haver outra coisa à espreita no escuro, além de planetas anões e minúsculos corpos espaciais, talvez até um novo planeta. Modelos que os cientistas fizeram dizem que nosso sistema solar externo costumava ter um ou mais planetas rochosos do tamanho de Marte ou da Terra. Com o tempo, esses viajantes rochosos interagiram com os amplos campos de gravidade de nossos gigantes gasosos. Isso os jogou para uma órbita distante, longe do nosso bairro. A questão é, se um desses planetas do tamanho de Marte sobreviveu, poderia realmente estar em algum lugar lá fora. Os cientistas fizeram simulações para ver o que potencialmente aconteceu. Isso mostrou que na metade desses casos em que os planetas interagem com a gravidade dos gigantes gasosos, eles são jogados para o espaço interestelar. Na metade restante, há este único planeta nômade em uma órbita semelhante às que os objetos do cinturão de Kuiper estão seguindo. Só resta uma coisa a fazer agora: encontrá-lo. Os astrônomos encontraram o planeta mais solitário do universo. Eles estavam tentando encontrar estrelas anãs marrons distantes, ou estrelas fracassadas, aquelas que nunca se tornam maciças o suficiente para começar a brilhar. As estrelas nascem com grandes massas, o que significa que também tem forte autogravidade. A estrela se aperta sobre si mesma. Isso causa altas temperaturas internas e permite que a estrela brilhe. Mas em vez disso, eles encontraram um solitário interestelar. O planeta tem entre 50 e 120 milhões de anos e tem uma temperatura superficial de 400 graus Celsius. Comparando com as estrelas, isso é frio. No início, os cientistas acreditavam que poderia ser uma estrela anã marrom, mas se fosse isso, deveria ser muito mais antigo. Esse planeta sem estrelas flutua pelo espaço, passando a apenas 130 anos-luz de distância do nosso planeta. A nossa galáxia Via Láctea tem 1000 anos-luz de largura, então isso é relativamente próximo. O viajante solitário é, na verdade, um gigante gasoso 4 a 7 vezes maior que Júpiter. Talvez tenha sido expulso de seu próprio sistema solar por causa de forças gravitacionais, ou entrado na órbita de outro planeta, ou foi formado longe de sua estrela-mãe. Muito além de Plutão, na borda do nosso sistema solar há um corpo espacial tão grande quanto ele, mas um pouco mais frio e muito mais denso. Provavelmente é um grande corpo rochoso coberto por um manto gelado fino. É o planeta anão Eris. Tanto Plutão quanto Eris ocupam o cinturão de Kuiper, que é um anel distante repleto de corpos espaciais gelados que fica além de Netuno. Um dia lá dura 25,9 horas, bem parecido com a Terra. Mas Eris circunda o nosso Sol a uma distância 3 vezes mais longe do que Plutão, o que significa que seu ano é bastante longo, o equivalente a 557 anos terrestres. Eris tem uma superfície brilhante e gelada. É um dos corpos mais reflexivos do nosso sistema solar. Ele rebate mais de 95% da luz que o atinge. Em algum lugar lá fora, ainda mais longe, há um super Saturno, muito maior que Júpiter ou Saturno. É um exoplaneta, o que significa que é um planeta que orbita uma estrela diferente do nosso Sol. O super Saturno está a 434 anos-luz de distância da Terra. É o único exoplaneta que conhecemos com anéis semelhantes a Saturno. Na verdade, tem um enorme sistema de anéis, 200 vezes maior que os anéis de Saturno. Existem mais de 30 anéis, cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Existem lacunas nos anéis, o que significa que pode haver alguns satélites interessantes, exoluas, ao redor.
Se esse Super Saturno pudesse trocar de lugar com nosso Saturno regular, seus anéis certamente dominariam o nosso céu. Você poderia olhar para cima e vê-los facilmente. A vista seria incrível, porque eles pareceriam muito maiores do que uma lua cheia. Os cientistas encontraram milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns são densos como ferro, enquanto outros são aerados e leves. E depois tem o Waterworld, um mundo maior que a Terra e menor que Urano, a 40 anos-luz de distância de nós. É um planeta aquoso cercado por uma atmosfera espessa, 2,7 vezes o diâmetro da Terra e quase 7 vezes mais pesada que a do nosso planeta natal. O planeta provavelmente foi formado em algum lugar mais longe de sua estrela, onde havia muito gelo de água, mas depois migrou para onde está hoje. A sua temperatura superficial é de 230 graus Celsius, o que é muito quente para abrigar vida como na Terra. Ele também tem muito menos rocha e muito mais água do que o nosso planeta. Imagine um planeta sem terra, mas apenas oceanos intermináveis cobrindo toda a sua superfície. Altas pressões e temperaturas formariam coisas como água superfluida ou gelo quente, alguns materiais bastante exóticos que não podemos ver no nosso planeta. Gliese 436b é um exoplaneta do tamanho de Netuno a 30 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele faz uma órbita completa em torno de sua estrela em pouco mais de 2 dias. Esse planeta desafia as leis da física. Ele orbita sua estrela, que é menor, mais fria e menos luminosa que o nosso Sol, a uma distância 15 vezes mais próxima do que Mercúrio está do Sol. Quando normalmente pensamos em gelo, imaginamos um cubo congelado, talvez em um copo de suco. Mas esse planeta tem uma superfície gelada, embora a temperatura lá seja de 526 graus Celsius. Essa temperatura está muito acima do ponto de fusão, mas o gelo permanece sólido e pode queimar de tão quente. Isso acontece por causa da gravidade muito forte. Ela comprime o vapor de água na atmosfera em gelo sólido. A pressão aqui não permite que o gelo derreta, não importa o quão quente seja a superfície. Agora imagine estar em um planeta misterioso e, de repente, começa a chover safiras e rubis. Um exoplaneta distante, um gigante gasoso a 1000 anos-luz de distância da Terra, localizado na constelação de Cisne e 16 vezes maior, tem clima específico com tempestades bastante violentas. Rubis e safiras são espalhados pelo planeta quando chove. No lado noturno do planeta, há uma grande quantidade de corindo na atmosfera. E corindo é um mineral do qual safiras e rubis são feitos. Nuvens de corindo são incríveis. O planeta é atormentado por ventos fortes que muitas vezes se transformam em tempestades poderosas que empurram enormes massas dessas nuvens pelo corpo celeste. Embora o planeta seja inabitável, certamente seria legal ir lá e pegar algumas pedras preciosas. Ainda assim, o clima é bastante selvagem, além de as temperaturas estarem acima de 2.500 graus Celsius. Em comparação, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e sua temperatura é de apenas 475 graus Celsius. Procurando pelo espaço sideral, você pode ver um belo pontinho azul na escuridão sem fim. É um exoplaneta que fica a 63 anos-luz de nós, na constelação da Raposa, mas é muito mais quente e maior do que o nosso planeta. Tem em torno do tamanho de Júpiter e completa a órbita em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2,2 dias terrestres. Essa órbita está tão próxima que o planeta provavelmente tem rotação sincronizada. Isso significa que está sempre mostrando apenas um lado para sua estrela, como a nossa Lua sempre mostra um lado para a Terra. O clima aqui é louco. Os ventos sopram com velocidades de até 8.700 km por hora, o que é 7 vezes a velocidade do som. O vento mais rápido na Terra atingiu apenas a marca de 370 km por hora. E fica melhor. A chuva aqui não é feita de água, mas de vidro fundido. As nuvens são feitas de átomos e partículas de silicato. Eles são os elementos-chave que dão ao planeta sua cor azul cobalto e não o reflexo dos oceanos, como é o caso da Terra. A Terra costumava ser roxa. Hoje, mesmo quando você olha para o nosso planeta do espaço, vê muito verde. O verde que vemos na natureza está lá devido à fotossíntese, o processo em que as plantas transformam a energia proveniente do Sol na energia de que precisam para viver e produzir oxigênio para nós. A parte principal do processo que dá às plantas a cor verde é o pigmento de clorofila. Há muito tempo, em vez de clorofila, havia uma molécula chamada retinal. Seus pigmentos absorvem luz amarela e verde e a transformam em vermelho e azul, então a Terra era mais roxa.
E por último, há um planeta rosa longe de nós, 4 vezes mais massivo que Júpiter. É um exoplaneta recém-formado, com cerca de 160 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se pudéssemos ir até lá, veríamos um mundo incrível que brilha do calor de sua formação. Tudo ao seu redor seria magenta colorido. Você acorda e um cheiro forte de ovos podres atinge suas narinas. Você olha em volta desesperado e percebe que o cheiro não está vindo da cozinha. Está muito quente e tem nuvens vermelhas gigantes no céu. Caramba! Você está em Vênus! O planeta recebeu o nome da antiga divindade romana da beleza e amor. Mas, infelizmente, seu cheiro não corresponde ao seu nome. A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, mas nuvens espessas de ácido sulfúrico escondem completamente sua superfície de olhares curiosos. O enxofre tem um cheiro bem característico, o que faz com que a superfície de Vênus tenha cheiro de ovos podres. Nojento! A atmosfera do planeta também é muito quente e espessa. O dióxido de carbono aprisiona uma pequena quantidade da energia solar que atinge a superfície do planeta. Esse efeito estufa faz de Vênus um dos lugares mais quentes do sistema solar. Portanto, a boa notícia é que você não seria capaz de sentir o cheiro do planeta, pois os humanos não podem sobreviver na sua superfície. Bom, isso é um alívio. Quase todos os outros planetas do nosso sistema solar têm apenas uma seleção super pequena de aromas diferentes na superfície, ao contrário da Terra. Mas e a nossa Lua? O cheiro da Lua é semelhante a algo chamado pólvora sem fumaça, que é um propelente usado em armas de fogo. Basicamente, a poeira no satélite tem exatamente o mesmo cheiro exalado quando um tiro é disparado. O piloto da Apollo 17, Eugene Cernan, diz que pôde sentir o cheiro logo após remover seu traje da nave espacial. Mas ninguém tem certeza porque tem esse cheiro, pois não existem quaisquer semelhanças entre as duas substâncias. A pólvora sem fumaça é composta de uma mistura de duas coisas com nomes muito complicados: nitroglicerina e nitrocelulose. A pólvora negra, sua contraparte mais antiga, é feita de carvão vegetal, salitre e enxofre, o que a deixa com um cheiro muito específico, mas não de ovos podres, apesar do teor de enxofre. A poeira lunar é composta de um monte de coisas que vêm principalmente de meteoritos quebrados. Isso inclui ferro, magnésio e cálcio, mas também não contém nenhuma das coisas utilizadas para fazer pólvora sem fumaça ou pólvora negra. E o que é mais estranho é que as amostras de poeira da Lua trazidas de volta à Terra não tinham cheiro. Especialistas dizem que o cheiro poderia ter sido a poeira reagindo com oxigênio ou água dentro do módulo de aterrissagem. Também pode ser devido à liberação temporária de partículas carregadas do Sol que ficaram presas na poeira. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas realmente não tem um cheiro forte. Isso ocorre porque sua atmosfera é muito fina e dispersa. Marte, assim como Vênus, é outro planeta que não tem o cheiro mais agradável de todos os tempos. Ainda bem que não podemos respirar seu ar. O planeta vermelho cheira a ovos podres, novamente por causa do enxofre. Se as colônias humanas se mudassem para Marte, parece que teríamos que queimar muitas velas perfumadas para cobrir o mau cheiro. Mas a boa notícia é que as quantidades de enxofre são bem pequenas, então o odor não seria tão forte assim. Júpiter também tem um cheiro de ovo, mas como se tivesse sido misturado com um pouco de produtos de limpeza. Isso ocorre porque sua atmosfera é uma mistura de sulfeto de hidrogênio e amônia. Mas o que você cheira, basicamente, depende de onde está na atmosfera do planeta. Algumas regiões têm concentrações mais altas de amônia. Essa substância é usada em vários produtos de limpeza aqui na Terra. Então, áreas ricas em amônia podem ter aquele cheiro forte e ardente de fluido de limpeza. Muitas pessoas também dizem que a amônia tem cheiro de meias sujas e que não são lavadas há muito tempo. Então, com certeza, é melhor evitar essas partes do planeta. Outras áreas têm muito sulfeto de hidrogênio, como contém enxofre. Essas partes também cheirariam a ovos podres. O terceiro e último odor que você encontrará em Júpiter é de amêndoas amargas ou marzipan, exatamente como o que sua avó coloca em bolos nas férias. Esse aroma ocorre em áreas onde uma substância chamada cianeto de hidrogênio é mais comum. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. É tão grande que é 2,5 vezes maior do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. É também o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Em seguida, o planeta anelado Saturno.
Sua atmosfera é composta por cerca de 96% de hidrogênio e 4% de hélio. Sim, esse é aquele gás que faz a sua voz ficar aguda. Tanto o hidrogênio quanto o hélio são inodoros. Então Saturno provavelmente não tem um cheiro forte. No entanto, contém vestígios da boa e velha amônia, o gás de meia fedorenta. A atmosfera de Saturno também tem um pouco de fosfina, que às vezes pode cheirar a alho ou peixe em decomposição. Portanto, pode haver um leve odor ruim no ar. A espessura da atmosfera de Saturno é de apenas 60 quilômetros. Para comparação, nossa atmosfera aqui na Terra tem quase 480 quilômetros de espessura. Saturno também tem alguns dos ventos mais fortes do nosso sistema solar. Eles podem chegar a incríveis 1.800 km por hora. Uma das luas de Saturno se chama Titã, e ela tem um aroma super estranho. Sua atmosfera é composta por algo chamado benzeno, que tem efeitos muito estranhos se inalado por nós humanos. Pode nos deixar tontos e fazer o ouvido zumbir. No entanto, não tem um cheiro ruim. Seu aroma é como o de amêndoas. Agora é hora de irmos para Urano. Esse gigante gasoso ganhou a reputação de ser o planeta mais fedorento de todo o sistema solar. Há muitas coisas fedidas flutuando por lá. E sua atmosfera superior é composta principalmente de sulfeto de hidrogênio. Sim, essa é aquela molécula que dá o cheiro ruim a ovos podres. Mas as temperaturas são tão severas em Urano que você morreria antes mesmo de ter tido a chance de sentir o cheiro de qualquer coisa. A atmosfera de lá tem impressionantes menos 235 graus Celsius. Isso é tão frio que congelaria quase instantaneamente qualquer um. O planeta final do nosso sistema solar é Netuno. E é tão frio quanto Urano, com menos 225 graus Celsius. Netuno também cheira muito mal. Alguns cientistas dizem que cheira a algas marinhas, que são levadas para a costa. Outros dizem que cheira a ovos podres novamente, porque contém um monte de moléculas de sulfeto de hidrogênio. Mas, assim como em Urano, você não terá tempo para absorver o cheiro desagradável. Como é o planeta mais distante do nosso Sol, ele é escuro, tem um frio congelante e ventos supersônicos. Ninguém seria capaz de sobreviver quando confrontado com um dos furacões gelados que assolam constantemente o planeta. Netuno é o único planeta do nosso sistema solar que não é visível a olho nu. Cobrimos os planetas, mas... e como é o cheiro do próprio espaço? Bom, o espaço é principalmente um vácuo, o que significa que na verdade não contém moléculas. Então, basicamente, não há nada para cheirar. Mas alguns astronautas realmente disseram que o espaço cheira um pouco a carne frita ou metal quente. Esse cheiro é mais comumente relatado nos primeiros instantes após os astronautas reentrarem na nave espacial. Eles fecham a câmara de ar, repressurizam e depois removem seus capacetes. Mas existem várias teorias sugerindo que o cheiro de carne não é realmente do espaço. É do equipamento que opera a câmara de ar ou das interações entre partículas espaciais e os trajes espaciais. O astronauta Tony Antonelli diz que o espaço definitivamente tem um cheiro diferente de qualquer outra coisa. Falando sobre seus colegas, caminhantes espaciais chegando à nave, outro astronauta, Don Petit, diz que percebia que esse cheiro estava em seus ternos, capacetes, luvas e ferramentas. Uma coisa que definitivamente sabemos que tem um cheiro, no entanto, são os cometas. Se você pudesse inalar o cheiro de um cometa, provavelmente faria você se sentir tonto e talvez até mal. O odor dos cometas é como uma mistura de ovos podres, meias velhas e fedorentas, amêndoas com uma pitada de um laboratório de dissecção de biologia. No entanto, a presença de sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre no aroma bloquearia seu olfato após o primeiro cheiro. Então, pelo menos, o fedor não duraria muito tempo. A má notícia: quase todos os ingredientes que compõem o cheiro de um cometa são tóxicos, então você provavelmente vai querer evitar entrar em contato. A Via Láctea é um dos maiores mistérios que existem, literalmente. É difícil descobrir a dimensão da nossa galáxia, e um dos principais motivos é porque vivemos nela. Pense nisso como caminhar por um shopping. Você sabe dizer que ele é grande, mas não tem certeza de que realmente tenha uma visão aérea. A Via Láctea consiste em bilhões de estrelas distantes que parecem um feixe de luzes ao longe. Então basta medir a distância entre essas estrelas e pronto. Aí está a resposta. Não exatamente. Posso ter esquecido de mencionar as nuvens opacas de poeira bloqueando a visão. Alguns cientistas foram teimosos o suficiente para executar modelos de computador de como as galáxias se formam e evoluem. Existe um halo em torno de nossa galáxia. Então, os pesquisadores queriam ver se havia algum tipo de beco sem saída nela. Eles descobriram que ela se espalha por 100 mil anos-luz de distância de seu centro.
Provavelmente significa que tenha cerca de 200 mil anos-luz de diâmetro. O problema com essa estimativa é que os halos não tendem a ter uma borda final, pois simplesmente desaparecem. É como apontar uma lanterna e tentar ver precisamente onde a luz termina. Em 2013, o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem de algo a 25 milhões de anos-luz de distância. Descobriu-se que era uma galáxia espiral, mais tarde chamada de ESO 373/8, com pelo menos 7 outras galáxias vizinhas. E esta é fina como uma panqueca muito brilhante. O equipamento também tirou uma foto de outro aglomerado de galáxias a 65 milhões de anos-luz de distância, chamado de IC 335. Esta é outra gloriosa panqueca brilhante, flutuando na imensidão do espaço. As imagens não são as mais precisas. É difícil dizer exatamente para o que se está olhando. Essas galáxias de disco têm muitas nuvens de poeira que podem se estender por centenas de anos-luz de diâmetro e se localizam principalmente perto dos centros das galáxias e são invisíveis na luz normal, mas podem ser detectadas com a ajuda de um filtro azul. De qualquer forma, a IC 335 é um disco oval com enormes nuvens de gás e poeira. Isso significa que estrelas aparecem constantemente ali, mas nem todas as galáxias as produzem. Cada uma nasce com uma bola gigante de gás em rotação lenta que está continuamente entrando em colapso sobre si mesma. À medida que começa a girar cada vez mais rápido, o formato de panqueca surge. Oh, me passe a calda, por favor. É como virar a massa de pizza no ar, depois de fazê-la em forma de círculo. A cobertura são as estrelas e o molho são as nuvens de poeira e gás. Você também está ficando com fome? Algumas galáxias podem perder o gás e a poeira caso se tornem parte de um aglomerado. Então, todas essas mini-galáxias orbitam o centro de massa comum, com gás separando-as. Quando uma de disco passa por elas, como um trem em alta velocidade, a pressão pode soprar para longe a poeira e o gás. De longe, parece que se está olhando para um DVD que já vai tocar. Mas, se você viajasse milhões de anos-luz para observar mais de perto, veria um disco escuro cheio de estrelas. Nem daria para dizer que se está dentro dela. Você também veria uma bolha de poeira brilhante deixada pelas gigantes vermelhas no meio da galáxia. Estas são estrelas massivas e muito brilhantes com baixas temperaturas de superfície. Mas as imagens dessas galáxias não nos mostram realmente suas cores reais. As câmeras criam alguns desses tons para que não seja preciso olhar para algo difuso ou granulado. As pessoas não sabem realmente as cores reais das que estão distantes. A nossa tem muito gás dentro, assim como eu. Então, não precisamos esperar que nossa casa diminua tão cedo. Na verdade, a Via Láctea ainda produz novas estrelas, cerca de 7 por ano. Mas algumas galáxias desaparecem quando não podem mais criar estrelas. Na indústria, chamam isso de estrangulamento, que acontece quando as galáxias ficam sem gás. O que significa que não há mais material novo que possa ser usado para produzir estrelas. Gás e poeira não são as únicas coisas que podem se encontrar em uma galáxia. Assim como um mágico tirando um coelho, flores e outras coisas de sua cartola mágica, cada uma tem outras surpresas, como planetas, aquelas bolas de matéria girando em torno de si mesmas e de outras coisas. Bem, tecnicamente, eles estão longe de ser perfeitamente redondos, mas também não são planos como as galáxias espirais. Isso acontece principalmente por causa da gravidade, cuja força é tamanha que um deles puxa tudo em direção ao seu centro, tomando a forma de uma esfera. No processo, todas as arestas e qualquer outra coisa que possa se destacar são suavizadas. Mas quanto menor um corpo espacial, menos redondo é. Pegue um cometa. Nem sempre sua superfície é lisa. Ele é pequeno e, portanto, tem bordas acidentadas e pontiagudas. Dado o tamanho da Terra, é seguro dizer que a gravidade é forte aqui em comparação com a da Lua ou de qualquer objeto espacial de tamanho menor. E por causa da rotação constante, o nosso mundo tem um calombo. Esse cabo de guerra entre a gravidade puxando para dentro e a rotação não permite que a Terra seja uma esfera perfeita. Além disso, ela está inclinada. Essa falha de design é responsável pelas estações que temos. Essa inclinação pode acontecer porque milhões de anos depois que nosso mundo se formou, provavelmente colidiu com um protoplaneta, que é um grande corpo espacial se transformando em um planeta. Vênus é único porque gira para trás em comparação com o resto de seus pares. Se você estivesse nele, que é o mais quente do nosso sistema solar, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. Mas teria que chegar a tempo para observar esse fenômeno. Um dia ali dura mais de 240 dias terrestres. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a forte atração do Sol sobre Vênus era responsável pelo dia tão longo.
Mas uma nova teoria afirma que ele costumava girar como a Terra e os demais planetas, mas em um ponto apenas virou seu eixo 180 graus. Isso não significa que parou de repente no meio da rotação e começou a se mover para trás. Uma hipótese sugere que um grande cometa ou objeto o atingiu no passado. Isso pode ter feito com que mudasse a direção da sua rotação, mas muitos estudiosos duvidam dessa teoria. Se você observar a Lua por algum tempo, poderá perceber que encara a mesma face todas as noites. A verdade é que ela gira, mas muito lentamente. Nosso satélite natural leva 27 dias terrestres para girar em torno do próprio eixo. Além disso, faz isso na mesma proporção que orbita a Terra. O lado que sempre vemos é chamado de lado próximo da Lua. E o que não está voltado para nós é, você adivinhou, o oposto. E também tem o apelido de lado oculto da Lua. O eixo de rotação de Urano é de 98 graus em relação ao plano do Sistema Solar, o que basicamente significa que gira de lado. Por um tempo, os cientistas acreditaram que um grande objeto incandescente pelo espaço atingiu Urano, fazendo-o inclinar-se. Mas aqui está um problema. As luas dele são cobertas de gelo. Uma colisão tão poderosa que fez o planeta tombar teria resultado na interrupção do movimento e da posição delas. Mas elas parecem relativamente intocadas, e todo o gelo que as cobre ainda está intacto. Qualquer grande mudança com Urano teria gerado energia suficiente para derreter o gelo. Outra razão para sua estranha posição pode estar relacionada aos seus anéis. Sim, como os de Saturno, só que mais leves e mais fracos. Os de Saturno são em sua maioria bilhões de pedaços de gelo e rocha flutuando em órbita. Algumas partículas podem ser do tamanho de uma pedrinha, enquanto outras chegam a atingir o tamanho de uma casa. Uau! Há ainda partículas que são cometas fragmentados, asteroides e luas dilaceradas pela gravidade. Se você observar os anéis de longe, eles se parecem com listras coloridas feitas de milhares de listras diferentes, mas na verdade existem apenas 8 camadas de anéis. Urano pode ter tido anéis tão incríveis quanto os de Saturno, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. O equilíbrio entre a gravidade deste e seus anéis pode ser responsável por manter o planeta em pé para que ele não se incline. Se Urano tivesse os mesmos anéis, eles poderiam evitar que o planeta tombasse. A maneira de resolver o problema dessa inclinação pode ser obter seus anéis de volta, que o ajudariam a manter o equilíbrio. Por outro lado, gostamos do jeito que está.